Você se declara inocente, mas sua palavra não vale nada. Para provar sua honra, a corte ordena que você segure este ferro incandescente e caminhe 9 passos. Se a sua mão estiver curada em 3 dias, Deus o declarou inocente. Se ela apodrecer, você é culpado. Isso não é um pesadelo. Por mais de 400 anos, isso foi a justiça. Esqueça os tribunais, as testemunhas e as evidências. A Idade Média romantizada nos vende a imagem de reis justos e cavaleiros honrados, mas a realidade é que era governada pelo medo e pela superstição. Quando a lógica romana ruiu com o império, as tribos germânicas trouxeram suas próprias leis. Nesse cenário, o que era feito quando a palavra de um homem colidia com a de outro, sem testemunhas? A resposta é que eles não perguntavam aos homens, mas sim a Deus. Esse processo era conhecido como as ordalhas, o Judicium Dei, ou o julgamento de Deus. Hoje, no The Dark Secret, vamos despir este ritual místico e revelar o segredo sombrio que a Igreja tentou apagar. As ordalhas não eram um teste de fé. Eram, na verdade, um sistema brutal de tortura legalizada, onde a inocência era decidida não por Deus, mas pela infecção. A lógica era aparentemente simples. Um Deus todo-poderoso e justo não permitiria que um inocente sofresse danos. Com essa premissa, vários testes foram criados, cada um mais terrível que o outro. Uma delas era a ordalha da água quente. Nesse caso, o acusado era forçado a mergulhar seu braço nu em um caldeirão de água ou óleo fervente para recuperar um anel ou uma pedra no fundo. A profundidade era muitas vezes até o cotovelo, o que provocava queimaduras profundas e extensas. Uma das mais famosas era a ordalha do fogo. Nesse tipo, o acusado deveria carregar uma barra de ferro em brasa, aquecida no fogo da igreja, por uma distância determinada. Às vezes, era obrigado a andar sobre arados incandescentes. Acreditava-se que o inocente sentiria o ferro como se estivesse frio, ou que a mão seria milagrosamente protegida. Mas o método mais perverso talvez fosse a ordalha da água fria. Essa ordalha era reservada para os casos mais graves, como a bruxaria. O acusado, geralmente uma mulher, era amarrado com seu polegar direito junto ao dedão do pé esquerdo e então jogado em um rio ou lago abençoado por um padre. A lógica aqui era uma armadilha perfeita. A água pura, batizada, rejeitaria o mal. Se a acusada flutuasse, ela era culpada e puxada para fora apenas para ser executada, geralmente na fogueira. E se ela afundasse, se a água pura a aceitasse, ela era declarada inocente. O problema era que, amarrada e submersa, a inocência geralmente significava a morte por afogamento. Mas o verdadeiro horror das provas de fogo e água quente não era o teste em si, era o que vinha depois. Este é o segredo sombrio. O veredito não era imediato. Após a prova, um padre limpava a queimadura, ou o que quer que ele chamasse de limpeza na época. A mão ou o braço era então enfaixado e selado. O acusado era isolado por 3 dias. No 3º dia, o padre retornava. O selo era rompido. As bandagens eram retiradas. Se a ferida estivesse limpa, sem pus, cicatrizando bem, Deus havia falado. Inocente. Mas se a ferida estivesse inflamada, purulenta, necrosada, Deus havia confirmado a culpa. Pensemos nisso com a lógica que eles se recusavam a usar. Século X. Um mundo sem antibióticos, sem esterilização, sem o menor conceito de higiene bacteriana. As chances de uma queimadura de 3º grau, infligida por um ferro sujo e enfaixada com linho questionável, não infeccionar, eram nulas. O sistema não media a culpa. Media a sorte e a resistência imunológica do acusado. O julgamento de Deus era uma farsa médica. Era um jogo de roleta russa onde o tambor estava sempre carregado e a sentença de culpa era quase sempre inevitável. O que parou essa loucura? Ironicamente, a própria igreja.
Em 1215, no Quarto Concílio de Latrão, o Papa Inocêncio III percebeu que as ordalhas não eram um teste de fé do homem, mas um teste contra Deus, uma exigência pecaminosa por um milagre. Ele proibiu o clero de participar ou abençoar os rituais. Sem a sanção divina, o sistema ruiu. Mas a justiça não se tornou mais branda. Para preencher o vácuo das ordalhas, a Europa redescobriu o direito romano e uma nova forma de descobrir a verdade: a tortura inquisitorial. A Idade Média não era romântica, era brutal. A justiça não era cega, ela era ativamente cruel, substituindo uma superstição dolorosa por uma brutalidade sistemática. A história contada nos castelos é uma falácia. A verdade está na lama e no sangue dos campos de julgamento. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse, porque a verdade é mais obscura do que parece.